Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, conversaram hoje por telefone e acertaram um encontro na China ainda no primeiro semestre, o que, segundo analistas internacionais, é mais um passo que sinaliza uma aliança sólida entre as duas potências. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Alexandre Coelho, professor e coordenador dos cursos de Política e Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo. Boa noite, professor. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professor. Professor, qual a intenção da China com a Rússia, com essa aliança, hein? É para os dois países se fortalecerem diante dos Estados Unidos, do cenário atual com os Estados Unidos? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa avaliar, pelo menos do meu ponto de vista, numa primeira avaliação, e inclusive tendo com relação ao histórico desses dois países, dessa aliança que tem se fortalecido desde 2022, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, é que não é uma aliança não são aliados propriamente ditos ou típicos. Vamos colocar algumas coisas aí em perspectiva. Entre elas, por exemplo, de que não há uma promessa forte de que se um sofrer um ataque militar, o outro virá em proteção. A China também não apoia explicitamente a invasão russa junto à Ucrânia. Enfim, na verdade, uma aliança de interesses no momento, obviamente, de propósitos, e que não tem, como eles mesmos dizem, quer dizer, como eles dizem, uma aliança eterna ou uma fraternidade entre eles que vai durar para sempre. Muito pelo contrário, é de fato uma aliança de interesses. E quais interesses? A Rússia depende mais da China do que o inverso, em primeiro lugar. Isso é importante a gente deixar claro. E por quê, né? A Rússia hoje ela se encontra, do ponto de vista econômico, afetada aí pelas sanções, quer queira, quer não, por mais que a Rússia ela tenha um poderio militar muito grande e consiga ainda sobreviver economicamente, ela sofre sanções econômicas e isso prejudica a economia russa de qualquer forma. Uma das saídas é o comércio com a China. Ela vende muito petróleo e gás para a China a preços reduzidos, com alto desconto para a China, por causa das sanções ocidentais, e a China vende tecnologia e equipamentos eletrônicos para a Rússia. E a Rússia depende muito disso para continuar sobrevivendo, digamos, na guerra e também como um país funcional ainda. Então, a dependência aqui é uma dependência assimétrica da Rússia em relação à China. E outra questão que a gente tem que colocar aqui é que esse encontro reforça, na verdade, a agenda dos dois contra um inimigo que eles têm em comum, e é isso que une eles, né? Que são os Estados Unidos, mais especificamente, né? Eles, sempre que há um encontro entre os dois, eles reforçam, por exemplo, que pretendem um sistema internacional mais estável, um sistema internacional mais equilibrado, quando, na verdade, quando a gente traduz essas palavras, isso pode ser igual a queremos um sistema internacional com menos participação dos Estados Unidos. Então, o encontro de hoje foi mais para acertar as agendas futuras. Obviamente, é claro que mostra que Rússia e China continuam com uma aliança aí importante, né? E é também uma mensagem para os Estados Unidos, sempre que Trump tenta cooptar, digamos assim, Putin, né? Mas é muito difícil que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que manter em perspectiva que há muitos interesses aí e que a Rússia é uma parceira altamente dependente economicamente da China, né? Agora, professor, hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente chinês Xi Jinping e disse que a conversa foi longa e foi completa. Há um movimento muito curioso também por parte dos Estados Unidos com a China, né? Sim, olha só, Estados Unidos é muito dependente ainda, por exemplo, de minerais críticos da China, né? No ano passado, a gente tem de lembrar que a China ela segurou a exportação de minerais críticos para os Estados Unidos e parece que foi uma das primeiras vezes, enfim, era essa a impressão que dava, que Trump percebeu que o quanto os Estados Unidos está vulnerável
em relação à China no que se refere a recursos naturais, principalmente minerais críticos, de tal forma que a indústria de defesa americana ficou sob risco de ficar paralisada por alguns meses em virtude do controle de exportação de minerais críticos por parte da China. Esse é um exemplo, né? E por mais que Trump esteja aqui realizando acordos com a Ásia, entre outros, isso ainda deve demorar para produzir algum efeito de mitigar a vulnerabilidade que os Estados Unidos têm em relação à China, quando a gente fala em minerais críticos, por exemplo. Também não é interessante para os Estados Unidos, e parece que Trump tem percebido isso, mesmo que tarde, né, tardiamente, que a China é o único país aí que tem um maior arsenal, digamos assim, de, digamos, retalhar ou realizar contramedidas contra os Estados Unidos. Não só a questão dos minerais críticos, mas também, assim como a União Europeia ameaçou no começo desse ano, começo agora de janeiro, né? Nós ainda estamos no começo do ano, mas mesmo com a ameaça da União Europeia, por exemplo, de vender títulos da dívida americana, a China também pode fazer isso. Claro que não em uma quantidade muito grande, porque isso pode afetar o mercado global e a própria China. Mas, de qualquer forma, é um instrumento que a China tem para provocar um aumento na dívida, na taxa de carregamento da dívida pública americana. Então, quer dizer, a China tem arsenais aí, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, que não se resume só à questão dos minerais críticos, apesar de que só, a não ser só esse já seria bastante, mas tem também outros instrumentos que pode colocar em risco a política econômica da própria, dos Estados Unidos. Então, acredito que Trump tem realizado essas conversas, inclusive para tentar mitigar, minimizar eventuais retaliações por parte da China, né? Professor, como o senhor vê o Brasil nessa movimentação da China, Rússia e também os Estados Unidos? Isso levando em conta que o Brasil é o segundo maior em reserva de minerais críticos, no caso, né? Exatamente. Bom, o Brasil, nesse momento agora, digamos, nesse timing da história das relações internacionais que a gente está vivendo, nesse arco da história, nesse momento, o Brasil, a meu ver, pelo menos no curto prazo, tá bem posicionado, né? E como você bem disse, especialmente, entre outras questões, também por ter a sua segunda maior reserva de minerais críticos do mundo. E aí eu sempre falo, né, em outras análises, que é importante que o Brasil tenha uma estratégia em relação à exploração e também em relação à possibilidade de transferência de tecnologia, de refino, né? Claro que não vai virar uma China em termos de refino, mas uma melhoria na capacidade industrial do Brasil no que se refere agora à questão dos minerais críticos, né? E, inclusive, realizando acordos com os Estados Unidos e empresas americanas. Eu acho que esse é um bom momento para isso, na medida em que os Estados Unidos têm procurado de forma muito ativa novos parceiros no que se refere à questão de minerais críticos, principalmente exploração e também a possibilidade de refino. Não é o caso do Brasil, o caso do Brasil seria mais de exploração, mas de qualquer forma há aí uma boa possibilidade comercial, econômica, quando a gente fala em minerais críticos. E para o Brasil é importante diversificar parceiros, né? União Europeia e Mercosul é um acordo que representa isso, por exemplo, e no caso dos Estados Unidos, aumentar a parceria com os Estados Unidos naquilo que eles mais necessitam, né? Entre eles, novas fontes de minerais críticos, não só em relação à China, né? Obviamente, mantendo uma boa relação também com a China. Mas veja, no começo do ano, por exemplo, a China suspendeu, ou melhor, colocou cotas de exportação de carne bovina em relação ao Brasil. Então, quando se trata de interesses, os países não pensam duas vezes antes de retalhar ou de pressionar geoeconomicamente, ou seja, por meio de instrumentos econômicos, coagir politicamente, geopoliticamente, outros países. Então, eu acho que cabe ao Brasil aproveitar esse momento que a gente vive de instabilidade geopolítica para realizar acordos
com outros países e diversificar aí o seu leque de parceiros, né? Professor Alexandre Coelho, obrigado pela presença mais uma vez aqui no SBT News, viu? Boa noite e até a próxima. Boa noite, meu caro. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado.